Bom, e vamos falar um pouquinho sobre a expansão livre, certo? A expansão livre é um processo gasoso muito famoso, muito conhecido, né? É um processo teórico que é bastante interessante de você analisar. Veja, a expansão livre consiste no seguinte: digamos que você tenha um recipiente, né? Por exemplo, um recipiente cilíndrico, digamos, né? Que ele está dividido aqui, professor, em dois compartimentos através de uma membrana. Essa membrana aqui pode ser o quê? Pode ser um papel de seda, né? Papelzinho de seda fininho que você utiliza aí para fazer um presente e tal, para embrulhar um presente. Então tem aqui um papel de seda muito fininho, né? No primeiro lado aqui, no lado esquerdo, professor, está cheio de gás, né? Tem aqui um gás ideal e tal, beleza. E do lado esquerdo, professor, nós temos vácuo, né? Isso, mimosa. É vácuo, isso, pronto. Do lado esquerdo nós temos gás e do lado direito nós temos vácuo, ou seja, nós não temos nada aqui desse lado direito. Bom, na expansão livre, o recipiente o recipiente utilizado aqui, professor, é um recipiente com paredes isolantes térmicas. Paredes, né, isolante térmica, a gente chama isso de paredes adiabáticas. E Renato Brito, o que quer dizer, mano? Quer dizer que ela é isolante térmica, né? Ela não permite, que o sistema ganhe ou perca energia na forma de calor, né? Por quê, professor? Porque a parede é adiabática, né? E, professor, toda vez que for expansão livre, a parede é adiabática? Toda vez que for expansão livre, meu amigo, a parede do recipiente é adiabática. Então, o que vai acontecer? Digamos que esse papel de seda já estava assim meio podre, estava assim meio molhado, já estava assim meio estragado, entendeu? E aí, com a própria pressão do gás, né, mais cedo ou mais tarde, digamos que esse papel de seda cedeu, ele rasgou. E aí, quando ele rasga, o gás, consegue, né, atravessar essa membrana. E aí, Renato, o gás começa a se expandir, caoticamente em direção, ao lado direito desse compartimento, professor. Rapaz, que beleza, pronto. Aí o gás vai se expandindo, né? Vai se expandindo para ocupar o compartimento do lado direito, né? Veja que ele está expandindo, mas do lado, né, nessa região aqui ainda nem tem gás, né? Nessa região aqui ainda é vácuo, né? O gás vai expandindo, gradativamente, até que em algum momento, professor, depois que passar muito tempo, né, o gás já estará, né, igualmente distribuído dos dois lados, né? O sistema teria atingido um equilíbrio, né, professor? A pressão seria a mesma, né, nos dois lados, né? A temperatura também, teríamos um equilíbrio térmico, né? A temperatura já seria a mesma nos dois lados, né? E aí, pronto, aí teríamos um equilíbrio dinâmico, né, entre os dois lados do recipiente, né? Beleza. Então a expansão livre, então, professor, consiste numa expansão do gás contra o vácuo, né? Por isso que a gente chama de expansão livre. Legal. Renato, e aí, o que a gente pode falar sobre essa expansão livre? O que ela tem de interessante? Veja só. Vamos falar primeiro a respeito do trabalho realizado pelo gás nessa expansão. Eu já falei para você, né, na nossa aula sobre trabalho realizado pelo gás, que na escala microscópica, a realização do trabalho está sempre associada a um aumento ou a diminuição de energia cinética. Trabalho sempre está associado a ganho ou perda de energia cinética. Eu falei para você, né, numa certa ocasião, o seguinte: pessoal, se as moléculas do gás, vão se aproximando de um êmbolo, mas digamos que esse êmbolo, professor, estivesse descendo, o êmbolo está indo ao encontro dessas moléculas, ou seja, o gás está sendo comprimido, né? O êmbolo está indo ao encontro dessas moléculas. Nessa colisão elástica das moléculas com o êmbolo, você se lembra que eu falei isso numa aula anterior? A energia cinética, professor, da moléculazinha, após a colisão, ela é maior do que antes. Ou seja, nessa colisão, a energia cinética da molécula iria aumentar. Gradativamente, mais e mais moléculas que vão colidindo, elas vão ganhando energia cinética nessa colisão. Esse ganho de energia cinética, né, a gente diz então que está havendo uma realização de trabalho sobre o gás. Um agente externo, pode ser a própria pressão atmosférica, né, pode ser alguém, pode ser o peso do êmbolo, não interessa. Um agente externo está realizando o trabalho sobre o gás e por isso produzindo uma variação de energia cinética dessas moléculas. Trabalho realizado. Variação de energia cinética, professor. Nesse caso a energia cinética estaria aumentando? Mas claro que poderia ser uma situação invertida. Renato, como seria a situação invertida? Poderia ser, por exemplo,
o êmbolo estaria subindo, ou seja, agora estaria havendo uma expansão, ó. Então, digamos que nesse caso, olha, o êmbolo esteja subindo, né? E a molécula vai colidir com o êmbolo, né? Que agora o êmbolo está, né, subindo aqui, professor, né? Olha, Então, nesse caso, é uma colisão elástica, né? Com um anteparo que tem muito mais massa do que a molécula. É uma colisão elástica. Nesse caso, professor, quando a molécula volta, ela volta com menos energia cinética do que a que ela chega. Nessa colisão, professor, está ocorrendo um decréscimo de energia cinética das moléculas do gás. Para onde está indo essa energia cinética? A energia cinética das moléculas vem à próxima, colide, a energia cinética diminui, vem à próxima, diminui, vem à próxima, volta com menos energia cinética. Esse decréscimo de energia cinética, para onde essa energia cinética está indo? Dizemos então que o gás está, professor, gastando, né, energia na forma de trabalho. Então, esse decréscimo de energia cinética, a gente diz que o gás está gastando essa energia cinética, né? A nível molecular, professor, está gastando essa energia na forma de trabalho de expansão, Renato Brito. Então, todas as vezes que você tem um trabalho, ele está associado a uma variação de energia cinética. Se o êmbolo tivesse fixo, o que acontece numa colisão com um êmbolo fixo? O que acontece, professor? Uma colisão com um recipiente, né, que tem êmbolo fixo, ou seja, né, colide com as paredes, simplesmente, né? Olha, ó, se as moléculas colidem elasticamente, ó, simplesmente com as paredes, ó, vai ter aumento ou diminuição de energia cinética? Claro que não. Está colidindo com um anteparo fixo. Colisão elástica, né? Com um anteparo fixo. E aí, não tem variação de energia cinética? Não tem. Onde não tem variação de energia cinética, professor, não tem um trabalho realizado ali a nível molecular, a nível microscópico? Não tem. É o que acontece na expansão livre. Veja, o gás aqui, ó, ele está se expandindo contra o vácuo. Caracas! Se expandir contra o vácuo, meu amigo, você está empurrando o vazio. Que trabalho você tem para empurrar o vazio? Nenhum. Quando essas moléculas estão se expandindo, professor, está havendo alguma variação de energia cinética a nível molecular nesse processo? Claro que não. O máximo que vai acontecer é que as moléculas vão colidir simplesmente com as paredes do recipiente. Ou seja, colisões que não têm variação de energia cinética, não tem trabalho realizado. A gente fala, pessoal, que na expansão livre, apesar de o gás estar se expandindo, ele não está realizando trabalho. Professor? Por quê? Porque ele está se expandindo contra o vácuo, ele está se expandindo contra o vazio. Ele está empurrando o vazio, Renato Brito. Uma outra maneira é você perceber que a nível microscópico o trabalho está sempre associado a uma variação de energia cinética. E não tem variação de energia cinética a nível molecular, professor, nesse caso? Então eu posso dizer o seguinte, que a expansão livre é uma exceção, é a única situação em que o gás expande, mas não ocorre o que, professor? Realização de trabalho. Anota essa daí. Na expansão livre, Renatinho, o gás se expande, mas não realiza trabalho? Então é pegadinha, né? Então a partir de agora, se alguém colocar assim, ó, marque verdadeiro ou falso. Em toda expansão, o gás realiza trabalho positivo? Você vai dizer falso. Em todas, exceto na expansão livre. Na expansão livre, o gás se expande, mas não realiza trabalho. Professor, então já estou percebendo o seguinte, ó, na expansão livre, o gás não recebe nem cede calor, que as paredes são adiabáticas, né? Na expansão livre, o gás também não realiza trabalho, por esse motivo que eu acabei de te falar. Então, Renato, o que dizer sobre a variação da energia interna do gás nesse processo, professor? O que dizer sobre o ΔU dele? Aí a pessoa, né, naturalmente vai ver o seguinte, ó. O calor trocado por ele é zero, porque as paredes são adiabáticas. O gás não realiza trabalho, porque a expansão é contra o vácuo, professor. Então eu percebo claramente que se o calor é zero, professor, e o trabalho é zero, eu estou vendo que o ΔU é zero. Tá. Então, Renato, cara, se o ΔU é zero, quer dizer que não teve variação de energia interna? Se você olhar o processo, né, a situação inicial e a situação final, então você vai poder dizer o seguinte, ó. Não teve variação de energia interna, então eu posso dizer o seguinte, a energia interna inicial, ó, é igual à energia interna final. Porque o ΔU é zero. Então, consequentemente, professor, a energia interna é sinônimo de temperatura. E aí? Então, a temperatura inicial, ó, consequentemente, Renato Brito, né? Eu posso dizer que ela é igual à temperatura final. Tá. Beleza. E aí a pergunta automática que vem me diga, se na expansão livre, professor, a temperatura inicial desse gás é igual à temperatura final,
Posso dizer que se trata de um processo isotérmico ou não? O que é um processo isotérmico? O processo isotérmico é simplesmente a temperatura inicial ser igual à final? Não. Processo isotérmico, a temperatura tem que ser a mesma, o processo todinho. Todo o processo, a temperatura tem que ser a mesma, professor? É. E será que isso aqui está acontecendo nessa situação? Vamos conversar sobre isso, olha. Veja, na nossa primeira aula de gases, eu expliquei para você o seguinte. A pressão, o volume e a temperatura de um gás, eles só estão bem definidos, eles só são conhecidos quando o gás está num estado de equilíbrio termodinâmico. Quando o gás está em equilíbrio termodinâmico, professor, quando ele está nessa situação, que a gente diz que ele está num estado de equilíbrio termodinâmico, é somente nessa situação que as grandezas P, V e T estão relacionadas pela equação de Clapeyron? Claro, por isso que chama-se equação de estado dos gases ideais. De estado quer dizer o que, professor? Equação de estado de equilíbrio termodinâmico. Ela só é válida se o gás estiver em equilíbrio termodinâmico. E o que é esse tal de equilíbrio termodinâmico? Olha, esse gás aqui na situação inicial, professor, eu posso dizer que ele estava em equilíbrio termodinâmico? Sim. Por que ele estava? Bom, o gás estava aqui, ó, uniformemente distribuído, ó, ocupando aqui todo esse compartimento do lado esquerdo. O volume dele era bem conhecido? Sim, o volume dele, ele ocupava todo o volume do lado esquerdo, ó. Como o gás sempre faz, ó, o volume dele é bem conhecido, né, professor? O gás está uniformemente distribuído ali, ó, portanto a temperatura do gás seria a mesma em qualquer região ali, a pressão dele. Renato, cara, se eu colocasse um medidor de pressão nessa posição, um outro medidor aqui, eles acusariam a mesma pressão para esse gás? Claro, o gás está uniformemente distribuído, a pressão é a mesma em qualquer ali região do gás, a temperatura é a mesma, o volume do gás é bem conhecido. Então aqui nós dizemos que o gás está num estado de equilíbrio termodinâmico. Significa o quê? A pressão, o volume e a temperatura deles são bem conhecidos e mais, estão relacionados, professor, pela equação de Clapeyron. Ótimo. Agora veja o que acontece quando essa membrana se rompe. Meu amigo, o gás começa a se expandir caoticamente, ó, contra o vácuo, né? Se expandir em direção ao vácuo. Então, durante algum tempo, o que vai acontecer? As coisas ficam indefinidas aqui. Como assim indefinidas? Por exemplo, se alguém pergunta para você, ei, qual é o volume ocupado pelo gás nesse momento? Aí você vai dizer assim, como assim o volume nesse momento? Nessa hora? Ou daqui a 1 minuto? Ou daqui a 2 minutos? Porque o volume ocupado pelo gás está aumentando. O gás está se expandindo. O volume dele está indefinido. Não dá para eu dizer o volume dele agora. Olha, me dê só 5 minutinhos, daqui a 5 minutos eu te digo o volume. Mas agora esse volume está indeterminado, porque ele está aumentando. Caracas, professor, Então eu percebo claramente, Renato, que numa situação dessa, o volume do gás, olha, está indefinido. Professor, eu não sei momentaneamente o volume dele. Professor, eu queria falar sobre a pressão. Qual é a pressão aqui desse gás? Coloque um medidor de pressão para medir a pressão nesse ponto do gás, nesse ponto do gás e nesse ponto do gás. Será que a pressão aqui vai dar a mesma daqui, que vai dar a mesma daqui? Vai não. Vai dar diferente, vai. A pressão ainda está indefinida. Eu preciso esperar que o gás, atinja o equilíbrio, que o gás se expanda, que ele ocupe o recipiente todinho para eu responder qual é a pressão. Nesse momento aqui, a pressão do gás está indefinida. O gás não está em equilíbrio termodinâmico. Ele está numa situação caótica, né, professor, e tal, né, turbulento, Então, o volume dele está indefinido, professor. A pressão desse gás, ela também não é conhecida nesse momento. Quem dirá a temperatura? Ei, Renato Brito, será que a temperatura aqui seria a mesma daqui? E qual seria a temperatura do vácuo, né? Não faz nem sentido falar em temperatura do vácuo. A temperatura do gás não seria a mesma em todo ele. O gás ainda não está uniformemente distribuído. E, professor, a temperatura dele ainda está indefinida. Ou seja, durante todo o processo da expansão livre, o gás não está no estado de equilíbrio termodinâmico, P, V e T são desconhecidos, são indeterminados. Eu preciso esperar uns 5 minutinhos até que ele volte a atingir um estado de equilíbrio termodinâmico. Renato, tô vendo aí, cara. Pois agora, tá. E aí? Agora sim.
O volume do gás já é bem conhecido? Já. O gás está ocupando todo o volume do recipiente. Então agora eu já sei qual é o volume final, é o dobro do volume inicial, né, professor? Já está uniformemente distribuído. E Renato, se eu medir a pressão aqui, cara, a pressão aqui e a pressão do lado de cá, vai dar a mesma pressão? Claro, né? Está uniformemente distribuído, já está em equilíbrio, né? A temperatura já é a mesminha. Ah, tá. Então agora voltou a ficar em equilíbrio termodinâmico? Sim. Resultado, será que esse processo é isotérmico? A temperatura inicial é igual à final, professor? É, mas a temperatura durante o processo permaneceu constante? Não, a temperatura permaneceu indefinida. Eu sei que você deve estar assustado, eu sei que é incrível, né, pensar dessa maneira, mas é isso que acontece, meu amigo, a temperatura está indefinida. É como se fosse uma televisão que está passando novela, e aí o que está passando agora? Ah, está passando a novela das 8, pronto. E agora? Peraí, mulher, a televisão saiu do ar. Como assim? Está fora do ar. O que está passando? Não sei, está indefinido. Espera aí, está fora do ar. E no final, está passando a novela. Ou seja, enquanto fica indefinido, você não tem como dizer nada sobre o que está passando na televisão. É a mesma coisa que acontece na expansão livre. A temperatura inicial é igual à final, mas a temperatura durante o processo é indeterminada. Portanto, a expansão livre não é um processo isotérmico. É uma pegadinha incrível. Se perguntarem isso na sua prova da medicina, da FUVEST, do ITA, né? AFA, escolas militares, as pessoas não acertam, porque é uma pegadinha muito boa, né? É, professor? É. Olha, é interessante que você entenda, por exemplo, olha, que quando você tem um plano PV, né? E quando você marca um pontinho nesse plano PV, professor, eu estou marcando aqui um pontinho. Cada ponto nesse plano PV, Mois, significa um estado de equilíbrio termodinâmico. Para você ter direito de marcar um pontinho aqui nesse plano PV, você está dizendo que o gás tem uma pressão bem definida, ele tem um volume bem definido e conhecido, e tem uma temperatura também, Caracas, para ter direito de marcar um pontinho, o gás tem que estar em equilíbrio termodinâmico? Tem. Caramba, hein? E quando você marca uma linha contínua, meu amigo, é uma sucessão de pontinhos desse. Você está dizendo que o gás saiu desse estado, passou para esse estado, passou para esse estado. Quando você marca uma linha, isso aqui significa uma sucessão de estados de equilíbrio. Significa que o gás, teoricamente, ele está evoluindo o tempo inteiro em equilíbrio. O tempo inteiro em equilíbrio com a pressão, né? Uniformemente distribuída, a temperatura, né? E tal, ó. Caraca, não é fácil não. É o que a gente chamaria, né? Numa análise mais profunda, isso aqui, professor, seria um processo reversível, né? O gás vai evoluindo, né? Numa sucessão de estados de equilíbrio. Não vou nem complicar para você. Mas o que eu quero que alguém, né? Mas o que eu queria te falar é o seguinte: Renato Brito, como é que eu iria representar essa expansão livre, professor, num diagrama PV? Vamos supor que seja solicitado isso. Represente uma expansão livre no plano PV. Ora, o que nós sabemos? Bom, nós sabemos que, vamos supor aqui, professor, a situação inicial, ele tem uma certa pressão e ele tem aqui um certo volume. Pronto. Na situação final, Renato Brito, o que acontece? Bom, a temperatura inicial é igual à final, né? Se a temperatura é a mesma, o produto PV é o mesmo. O que aconteceu foi que o volume dobrou. E o volume dobrou? Claro, porque ele ocupava só a metade do recipiente. Agora ele ocupa o recipiente todo. Eu posso dizer que o volume desse gás dobrou no processo? Posso. E, consequentemente, pessoal, a pressão caiu a metade, né? Já que a temperatura inicial é igual à final. Beleza. Então aqui eu tenho o estado inicial, e eu tenho o estado final. E aí, Renato Brito, eu tenho o direito de traçar uma linha ligando o estado inicial até o estado final? Não. Por que não? Porque traçar uma linha significa que o gás estaria passando por todos os pontinhos daquela linha, por toda aquela sucessão de estados de equilíbrio termodinâmico. Mas isso não é verdade. Eu tenho um estado inicial, eu tenho um estado final, mas entre esses dois eu não tenho nenhum estado de equilíbrio intermediário, porque o gás não está em equilíbrio. Resumindo, o gás evoluiu daqui para cá, professor. Por qual caminho? Nós não sabemos. E aí que uma expansão livre não pode nem ser representada por uma linha contínua num plano PV, porque durante o processo o gás não está em equilíbrio termodinâmico. Não é incrível que isso seja verdade? Caramba, hein? Então preste atenção, hein? A temperatura inicial é igual à final? Mas o processo não é isotérmico.
Puxa vida, Então, quando eu era aluno, eu sempre, muito prático, já decorava o seguinte: expansão livre é moleza. Delta U é zero? O calor é zero? E o trabalho é zero. Bom, mas eu decorava logo que era tudo zero. É tudo zero, mas Mas depois que eu cresci, que eu fiquei crescidinho, eu percebi que tem uma coisa aqui que não fica zero. Tem uma tal de entropia. Você estuda isso também na aula de química, professor? O grau de desordem e tal, Não vou poder abordar isso, nesse vídeo, É assunto para, uma outra ocasião. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, cara. Na expansão livre, a entropia nesse processo, professor, ela aumenta. A entropia aumenta durante esse processo, Eu não posso falar sobre isso agora, porque fica um pouco fora do nosso contexto, A entropia aumenta porque é um processo irreversível, mas não dá para explicar isso agora, professor? Isso é uma explicação para outra ocasião. Então, se alguém perguntasse: ei, cara, na expansão livre, o que dizer a respeito da variação da entropia, professor? A entropia final menos a inicial, o que dizer sobre isso? Ela é positiva. Porque a entropia aumenta no processo. Então, professor, cuidado, não é tudo zero não, O calor é zero, o trabalho é zero, o delta U é zero e a variação da entropia é zero. Não. É positiva. A entropia aumenta nesse processo. Se você quiser, depois pesquise mais sobre isso, Sobre entropia. Fica fora do contexto dessa nossa explicação, beleza? Então, agora que finalizamos essa explicação sobre expansão livre, agora podemos pegar a nossa apostila e vamos fazer a próxima questão, que trata exatamente sobre esse tema, sobre expansão livre, beleza? Vamos para a próxima questão. Então, na questão 21, meu amigo, na página 369, o camarada coloca exatamente o caso da expansão livre, É uma situação, idêntica a essa que a gente acabou de explicar, professor, no vídeo anterior, é verdade, E aí ele diz o seguinte, olha, sobre esse processo chamado expansão livre, é errado afirmar que... Por que o senhor pergunta o que é errado afirmar? É porque fica mais difícil, Vamos lá. Letra A expansão livre não é um processo isotérmico, embora a temperatura inicial seja igual à final. Verdadeiro. Não é um processo isotérmico. Letra B. A variação de energia interna, ΔU, vai ser zero nesse processo? Vai. ΔU vai ser zero nesse processo? Letra C. Por estar se expandindo, o gás realizará um trabalho positivo. Falso. Porque ele está se expandindo contra o vácuo, professor. Olha, Moi, toda expansão, tirando o caso da expansão livre, toda expansão o gás está se expandindo contra alguma coisa. Contra um êmbolo, contra alguma coisa. Mesmo quando você nem está vendo, tem situações, Mesmo quando você nem está vendo, tem situações que você não está vendo muito bem, mas o gás está se expandindo. Às vezes ele está se expandindo contra o quê? Contra a atmosfera. Aqui tem uma atmosfera e o gás está empurrando a atmosfera para ocupar o espaço que era de direito da atmosfera. Então, às vezes, a própria atmosfera funciona como um êmbolo, professor. E o gás vai ter que empurrar essa atmosfera para ocupar espaço, Então, tirando a expansão livre, em toda outra expansão, o gás está se expandindo contra alguma coisa. Mesmo que ela seja invisível, no caso da atmosfera, é verdade. Então, em toda expansão, você tem o gás realizando um trabalho positivo, desde que haja alguma coisa, alguma resistência, E a expansão livre, portanto, é o único tipo de expansão em que o gás se expande sem realizar trabalho. Beleza? Então essa daí é falsa. A letra C então está falsa. A letra D fala, o gás não troca calor durante esse processo? É verdade, porque na expansão livre a gente sempre considera que o recipiente tem paredes adiabáticas. Essa é verdadeira. E a letra E fala, por não haver resistência à sua expansão, o gás não realiza trabalho. Essa daí está verdadeira, Então nessa questão 21 ele queria saber qual era a falsa, Então a falsa então ficou sendo a letra C, beleza? Tranquilo, Moi. Finalizamos então a questão 21, Vamos então agora falar sobre grandezas que dependem ou não dependem do caminho. Esse é um tema muito interessante na termodinâmica. Quando você tem uma transformação gasosa, quais grandezas dependem do caminho, seguido pelo gás? E quais grandezas, não dependem do caminho seguido pelo gás? Tranquilo? Então assim finalizamos essa questão 21, beleza? Questãozinha que fala aí sobre esse conceito muito interessante de expansão livre, tranquilo? E professor, o senhor botou alguma questão para casa? Botou sobre expansão livre para eu treinar esse negócio aí? Botei! Quando você estiver fazendo o seu dever de casa, você vai encontrar aí a questão 62, É um treinamentozinho sobre expansão livre, tranquilo?
Bom, e assim finalizamos a questão 21.